Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo de número 44, nós vemos mais detalhes da visão que Ezequiel teve acerca do templo do Senhor, que também representa a restauração espiritual, restauração política de Israel diante de tudo o que aconteceu, pois o Senhor é misericordioso. No começo do livro de Ezequiel, nós vemos a glória do Senhor se retirando do templo pela porta oriental. No capítulo de número 43, nós vemos a glória do Senhor voltando por essa mesma porta oriental. Mas é importante lembrarmos que, para a glória do Senhor voltar, primeiro teve que acontecer os juízos de Deus, a restauração política e espiritual de Israel, pois o Senhor não habita juntamente com o pecado, não habita juntamente com as imundícias, mas ele é santo e ele determina que os seus seguidores também sejam santos. É por causa disso que a glória do Senhor só volta após a restauração espiritual de Israel. Que possamos meditar nessa palavra. Agora, no capítulo 44, nós vemos outros detalhes. No versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então, o lugar onde Deus havia entrado, onde a glória de Deus havia entrado, permaneceria fechado, permanecerá fechado, porque o lugar aonde Deus passou é só dele. Esse lugar é só dele. Esse lugar deve ser santo. Possamos meditar nessa palavra. Nós podemos aplicar em nossa vida, diante de tantas coisas que fazemos no nosso dia, nós devemos separar um momento ao Senhor, e esse momento deve ser só dele. Nós não devemos misturar as coisas, nós devemos santificar é, o nosso dia ao Senhor, e nós devemos também separar momentos somente para o Senhor. E esse momento não deve ter espaço para qualquer outra coisa, mas somente santidade ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós vemos que, nesses versículos, no versículo 2, nós vemos que essa porta permanecerá fechada, e isso também representa que a glória, nos mostra que a glória do Senhor não sairá mais desse templo. Esse templo que Ezequiel está vendo, a glória do Senhor não sairá mais dele. A presença do Senhor não sairá mais dele, como aconteceu nos outros, mas permanecerá nesse lugar. Pois essa porta por onde o Senhor entrou, ela permanecerá fechada. O Senhor não irá mais sair por essa porta, mas ele continuará no meio do seu povo. Esse é o desfecho de toda a história que a Bíblia nos mostra. Esse é o desfecho das promessas que o Senhor nos mostra de Gênesis a Apocalipse. A presença do Senhor não saindo mais dentre o seu povo, mas permanecendo com eles para todo o sempre, para toda a eternidade. Que possamos meditar nas promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala acerca do príncipe, que por ser príncipe se assentará nela para sempre, nesse lugar onde os versículos 1 e 2 falaram. O príncipe, ele se assentará nesse lugar para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. E depois Ezequiel é levado pelo caminho da porta do norte diante da casa. E ele olha, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, e então ele cai sobre o seu rosto. Nesses versículos nós vemos que haverá um príncipe. É importante lembrarmos desse detalhe também, pois haverá um príncipe, um governante nessa cidade que Ezequiel está vendo, nesse lugar onde Ezequiel está vendo visões. Haverá um governante. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala acerca de mais detalhes dessa visão e também acerca do serviço que seria executado nesse templo, que será executado nesse templo. Os levitas e sacerdotes que terão as suas responsabilidades. No versículo, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Versículo 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro.
E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. É interessante, nós vemos que o princípio de Deus ele continua o mesmo para os sacerdotes e os levitas, mas vale salientar que no momento do milênio, onde Cristo reinará sobre essa terra, não haverá mais a necessidade de sacrifícios para a expiação do pecado, mas acontecerão somente com o intuito de memorial diante do Senhor. Assim como nós comemoramos a ceia do Senhor, que é um memorial, né, que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, que aponta para a Páscoa, aponta para a libertação do povo do Senhor e também aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Nós comemoramos ele como memorial, não para como os sacrifícios do Antigo Testamento, mas como um memorial. E esses sacrifícios que acontecerão também serão como um memorial diante do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos mais detalhes acerca dos serviços que serão executados nesse templo pelos sacerdotes e levitas e o princípio da santidade que deveria continuar sendo seguido pelos sacerdotes e levitas, pois algumas coisas serão mudadas, mas a santidade ao Senhor permanecerá para sempre, em todas as épocas, em todas as eras que irão existir para tudo o sempre. Que possamos meditar nessa palavra, nas promessas do Senhor, em tudo isso que o livro de Ezequiel tem nos ensinado, que possamos nos aprofundar nas promessas do Senhor, para que assim não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos permanecer na palavra de Deus todos os dias de nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração e tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amém.